Você viu aqui construindo então, Miriam? Porque o Adriano falou que quando chegou aqui tinha mato. Quando você chegou aqui... Já tinham capinado. Já tinha combinado. Então, quando como foi que eu comecei a... Eu frequentava com a minha tia, vinha com a minha mãe, a gente morava no interior da Bahia, e a minha tia morava aqui em Brasília. Aí a gente vinha para visitar a minha tia, de viagem nas férias. Aí, às vezes eu ficava... As férias daqui não coincidiam com a da Bahia, porque na Bahia as férias é junho. Que as festas juninas lá são, né, são bem comemoradas. E, enfim, aí eu tinha uma prima que estudava no colégio rogacionista. Na época, só tinha Fundamental 1 e Fundamental 2, e era lá, né, lá perto ao lado da igreja. E aqui funcionava a educação infantil. E não sei, eu me lembro assim, que eu vinha junto com a minha tia para pegar a minha prima, né? Que ela estava estudando, a gente ia pegar. E eu comecei a admirar a escola. Eu achava bonita aquelas crianças, eu falava assim, eu queria tanto trabalhar nessa escola. Aí, e lá no pátio, tinha, não sei se vocês se lembram, tinha uma gruta com a Nossa Senhora. Eu lembro, eu lembro. Você se lembra? O Edipo lembra. Aí, então... Eu lembro. Tem muito tempo isso aí mesmo. Não 30 anos, né? Aí eu cheguei, eu falei, aí eu fui lá, olhei para Nossa Senhora e falei assim, eu quero uma vaga aqui nessa escola. Aí deixei, né, meu currículo na escola. Graças a Deus me chamaram para uma entrevista. Aí tinha uma prova escrita, a gente, né, fazia toda a seleção, passei por toda a seleção e comecei em sala de aula. Comecei a dar aula na primeira série, que hoje é o 2º ano. E foi bem desafiador. Quem era diretor na época? Na época, a diretora era a Cristina. Cristina Loreto. Ela que foi a primeira, não foi? Cristina Loreto. Cristina Loreto? A Cristina, na época, ela era a orientadora, ou a diretora. E tinha a Amélia, que era a orientadora, e mais as coordenadoras. Eram 3 coordenadoras. Era a Tanci, a Gorete e a Edileuza. E aí eu fui trabalhar. E assim, foi maravilhoso. Mas eu sempre tinha uma mira assim, na área de orientação. Eu gostava muito, gosto, adoro. Mas assim, a sala de aula fez um grande diferencial na minha vida. Porque a sala de aula é o nosso laboratório. Exatamente. Porque você jamais vai poder lidar com o pai, com o professor, com as famílias e professores se você não tiver uma experiência de sala de aula. Então, a sala de aula te dá... Porque não adianta só você ter um repertório teórico. Você precisa ter vivenciado aquilo na prática. Porque você sabe, quem já passou por sala de aula sabe o que é que dá certo, o que é que não dá, quais são os pontos fracos, os pontos fortes de dentro de uma sala de aula, né? Então, para você poder orientar, você precisa ter vivenciado. Né? Você ficou quanto tempo de sala de aula? Eu fiquei, deixa-me ver. Foi um tempo, uns 2 anos? Acho que uns 4 anos em sala então de ficou aula. bastante tempo, né? Foi um laboratório bom, né? Foi. Eu passei por alguns segmentos. Eu passei pela primeira série, na época era a primeira série, que hoje é 2º ano. E depois, quando eu engravidei, eu pensei, né, que em ficar em sala de aula, grávida, depois você sai, deixa a sua turma, aí fica 4 meses, depois volta, pega a turma de novo, isso prejudica muito, assim, a sala de aula. Aí, na época, eu sugeri para a diretora, né, que era interessante que eu não entrasse, porque as crianças, eu ia ter que sair de sala em abril, depois voltar em agosto. E eu acho que é uma sala que vai e volta, as crianças que têm um vínculo, criam um vínculo. E, na época, eu criei uma coisa que tem até hoje, que é o acompanhamento pedagógico. Foi a minha sugestão na época para a diretora. Na época, a diretora já não era mais a Cristina, era a Ana Lúcia. E aí eu falei com ela, olha, eu vejo uma necessidade das crianças. Tem algumas crianças que chegam, alguns estudantes que chegam bem defasados. Então, para que eles possam acompanhar a turma, eu acho que era interessante um trabalho do colégio no horário contrário
para resgatar essas crianças, né, para que elas acompanhassem a turma. E aí surge, na época não era acompanhamento pedagógico, o nome era SEAP, era uma sigla, era Serviço de Atendimento, nem me lembro mais o restante, mas funcionou. Eu, assim, achei, assim, muito, foi, assim, algo que agregou muito para o aprendizado das crianças.